Se eu pudesse te dar apenas uma dica para melhorar as suas análises de dados, seria: entenda o tipo de dado que você está trabalhando. Parece simples, né? Mas nos quase 10 anos de experiência trabalhando com dados nos mais diversos segmentos, esse é de longe o erro mais comum que eu vi acontecer. E esse erro, ele pode simplesmente invalidar a sua análise. Bora entender o porquê? Eu trabalho com estatística, BI e dados de uma maneira geral já há muito tempo e eu posso te dizer com segurança: entender o tipo de dado que você está lidando é o primeiro passo para que você consiga fazer uma análise de dados com qualidade. E quando eu digo análise de dados, eu não estou falando de uma análise específica. É que você entender o tipo do dado que você está lidando vai impactar em todas as etapas de uma análise de dados. Daí a gente pode falar de uma análise descritiva, a gente pode falar de uma análise preditiva, de uma análise prescritiva, sabe? É fundamental para qualquer análise de dados. Quando eu fui montar o roteiro desse vídeo, eu lembrei um pouco da época da faculdade, de como os professores batiam tanto nessa tecla já desde o primeiro período, né? Para vocês verem que é realmente muito importante. Então, assim, anota essa dica que eu vou te dar. Entender o tipo de dado que você está trabalhando é o que vai determinar qual medida você vai calcular, qual gráfico você vai utilizar, qual modelo você vai utilizar para modelar os seus dados, sabe, gente? É extremamente importante. E muitas vezes usar um dado errado, aplicar a medida errada ou escolher o gráfico inapropriado vai impactar na sua análise, né? Vai impactar até mesmo na sua interpretação e até em alguns casos pode invalidar a sua análise. E quando a gente fala de tipos de dado, existem dois grandes tipos de dados, tá? Existem os dados categóricos e os dados numéricos. Os dados categóricos, eles representam grupos ou categorias, tá? E você também pode encontrar esses dados sendo referenciados como dados qualitativos. É exatamente a mesma coisa, só muda a nomenclatura. E do outro lado, a gente tem os dados numéricos, que representam números e medidas, né? São dados que permitem com que a gente faça cálculos matemáticos. E esses dados, eles também são conhecidos como dados quantitativos. Então, para você não esquecer, ouviu falar em dado categórico, é um dado qualitativo. Ouviu falar em um dado numérico, é um dado quantitativo. Quali e quanti. Quanti já lembra quantidade, então quali lembra qualidade. Eu sempre fazia essa analogia e, enfim, me ajudava a aprender de alguma forma. Só que dentro desses dois tipos de dados existem ainda mais duas categorias, tá? Não adianta simplesmente saber se um dado é um texto qualquer ou se é para fazer uma continha matemática, tá? E eu vou explicar isso para vocês melhor agora aqui na tela, usando o mesmo conjunto de dados que a gente usou no vídeo anterior. Inclusive, se você não viu, essa playlist ela começou com um vídeo em que eu expliquei um pouco sobre o que é e por que é tão importante uma análise descritiva. Se você não viu, corre lá e assiste esse vídeo que vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre esse aqui. Eu vou utilizar o mesmo conjunto de dados que eu gerei através de IA para explicar esses conceitos mais básicos de estatística descritiva para vocês, tá? Então, gente, aqui na tela, só passando por um review, né? Para quem ainda não viu, eu tenho um conjunto de dados simulado que simula o processo de venda de um e-commerce. Então, imagina que existe um e-commerce qualquer que faz a venda de determinados produtos. Esse produto, ele pertence a alguma categoria, ele foi comprado por uma pessoa de algum sexo, de alguma faixa etária e por aí vai. Tem aqui, ó, passando com vocês, tem aqui todos os atributos que eu coloquei nesses dados. Então, tem a parte da venda, dos canais de compra, os IDs do produto, quais produtos, os valores, formas de pagamento e algumas outras informações. Então, voltando um pouco para os conceitos que eu trouxe para vocês, o que seria um dado categórico, Nath? Um dado categórico, ele é um dado de texto. A grosso modo, é um dado de texto. Só que um dado categórico, ele pode ter dois tipos. Então, ele pode ser um dado categórico nominal ou um dado categórico ordinal. O próprio nome já sugere um dado categórico nominal, ele não tem nenhuma distinção, ele não tem nenhuma especificação previamente conhecida. Ele pode ser qualquer coisa, como, por exemplo, o meu nome poderia ser um dado categórico nominal. O meu sexo, né, o meu gênero, ele poderia ser ele é um dado categórico nominal. Já um dado categórico ordinal, ele é um dado que possui, por natureza, uma ordem que impacta na interpretação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existe alguma grandeza, alguma ordem de grandeza que muda a interpretação. Vamos aqui para a tela? Vai ficar mais fácil
fácil de vocês entenderem. Vamos lá, quando eu falo de dado categórico nominal, eu tenho aqui, por exemplo, a forma de pagamento. A forma de pagamento, ela pode ser cartão de crédito, ela pode ser Pix, sabe? Ela pode ser algumas categorias. Entenda que a ordem não existe aqui. O boleto não é mais importante que o Pix. O boleto não é mais importante que uma carteira digital, tá? Eu até fiz aqui um gráfico para poder mostrar para vocês, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Olha só, aqui eu tenho um gráfico que ele traz a forma de pagamento e o total de vendas, né? Por cada uma dessas formas de pagamento. Então, aqui não existe uma grandeza de nenhuma forma, né? Você só quer identificar qual forma de pagamento é provavelmente a que mais vende, né? As vendas ocorrem em quais formas de pagamento, né? Quais formas de pagamento elas estão mais corriqueiras ali no e-commerce, para que a pessoa, né, para que o detentor ali daquela companhia, ele consiga sempre garantir, por exemplo, que aquela forma de pagamento vai estar disponível. Só que, por outro lado, existe o dado categórico ordinal. Como eu disse, o dado categórico ordinal, ele tem uma ordem por natureza que impacta. Por exemplo, a faixa etária. Aqui, por exemplo, eu agrupei a idade dos clientes, né, em uma determinada categoria. Então, veja, eu tenho 18 a 24, eu tenho 25 a 34, 35 a 44 e por aí vai. Mostrando aqui para vocês no gráfico, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Aqui eu fiz o total de vendas dessa companhia, desse e-commerce por faixa etária. Então, repara que aqui a gente tem no eixo uma ordem, veja, 18 a 24 é uma categoria imediatamente anterior ao 25 a 34. Então você sabe, não precisa ser nada inteligente para saber que quem tá nessa primeira categoria aqui é necessariamente mais novo do que quem tá nessa outra categoria. Então existe uma ordinalidade e é por isso que é importante você entender, porque até mesmo a forma com que você exibe esse dado, com que você constrói, com que você mensura esse dado é relevante a depender do tipo de dado. Veja, aqui eu tenho 2 tipos de gráficos e eu não vou entrar no mérito, gente, de ferramenta de visualização, não vou entrar no mérito de construção. Aqui eu tô para te explicar o conceito do dado. Então veja, aqui eu tenho um dado sendo apresentado de uma forma e aqui eu tenho um dado sendo apresentado de outra forma. Por quê? Porque aqui a ordem importa. Então, conforme você vê o eixo X indo pro lado direito, né, direito do meu lado, agora eu tô na dúvida se para vocês é esquerdo. À medida que cresce pro lado de cá, você entende que a faixa etária tá aumentando. Então isso facilita a sua interpretação. Do tipo, será que à medida que as pessoas são mais velhas, elas compram mais? Porque talvez elas têm mais condição financeira? Veja que aqui, por exemplo, a classe dos 80 a mais compra menos do que a dos 65 a 79. E por aí vai, tá vendo? Ó, você consegue ver que existe uma concentração aqui nesse meio de pessoas que mais compram nesse grupo, né? A grande maioria tá aqui entre 25 e 54 anos. Agora, quando a gente fala de dados numéricos ou dados quantitativos, é importante vocês entenderem que existem 2 categorias também. Existem os dados quantitativos discretos e os dados quantitativos contínuos. Os dados discretos, eles são dados basicamente inteiros, são números inteiros que você consegue contar. Por exemplo, a minha idade é um dado quantitativo discreto, porque eu não tenho 1 ano, 5. Não é comum que você fale 1 ano, 5. É comum que você fale, eu tenho 1 ano, eu tenho 2 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos. Já o dado quantitativo contínuo é um dado que tem casas decimais. Gente, é uma forma de explicar um pouco mais simples, mas que eu sempre acho que facilita o entendimento, tá? Claro que por trás tem outros conceitos, mas a grosso modo é isso. Um dado contínuo, ele é um dado que tem casas decimais, que você consegue fazer uma continha e coisas do tipo. Então aqui na tela eu consigo te mostrar um pouco melhor. Por exemplo, a gente tem a quantidade de itens. Veja que é um número inteiro. A quantidade de itens, ela é um número 1, 2, 3, 4, 5. Você não vê itens quebrados, até porque você não vende um item e meio. Você vende um item, 2 itens, 3 itens. Quando eu falo do valor unitário, eu já tô falando de um valor mensurável. Eu tô falando de um valor que eu consigo fazer uma média, que eu consigo somar. Por quê? Porque ele é um dado contínuo, né? Ele continua ali no espaço. Então, basicamente, essa é a grande diferença entre os dois. Aqui na tela eu vou mostrar para vocês melhor. Eu trouxe aqui o total de vendas pela quantidade de itens. Então, veja, eu tenho uma barra, né? É porque aqui tá agrupado, mas o correto seria uma barra para cada
categoria. Aqui ele agrupou justamente por causa da distribuição, tá? Mas você consegue ver, ó, que aqui a gente tem as categorias de 2 a 3 itens e aqui a gente tem de 0 a 1 item. E também de 4 a 5. Veja, a ordinalidade é importante, a gente está trabalhando com um número, assim como eu mostrei lá em cima, tá? Enquanto que aqui do outro lado eu tenho o total de vendas pelo valor da venda. Então aqui eu tô somando o total de venda, o valor que as pessoas pagaram em cada uma daquelas vendas, para que a gente consiga agregar e ver qual é o valor, por exemplo, médio das vendas, né? A gente consegue ver aqui por esse gráfico que existe uma concentração maior de vendas que são de 0 a 5K, né? De até 5 mil reais, por exemplo, a gente tem uma concentração, enquanto que do lado de cá a gente tem menos volumetria, né? Veja que as barrinhas elas são mais baixas e a gente tem também os valores agrupados, mas que sumarizam de toda forma. Então aqui, por exemplo, eu conseguiria tirar uma média, eu conseguiria calcular a mediana, diferente daqui. Não é correto eu tirar a média, porque a média de um número inteiro não necessariamente é um número inteiro. Então com isso a gente meio que gera uma medida que ela não é tão interessante para ser interpretada. Imagina, como eu falei, eu não posso falar que eu tenho em média 1,5 itens sendo vendidos. A gente tem que arredondar. Quando a gente fala de item, é 1, é 2, é 3, não é 1 item e meio. Diferente de falar do valor médio da venda, né, em que a gente pode calcular, por exemplo, a média, somar o valor da venda ou até mesmo calcular uma medida de dispersão, né, como o próprio desvio padrão. E apesar de parecer bobo, esse é um erro que acontece muito, tá? Tirar a média de uma variável quantitativa discreta ou até mesmo fazer correlação de uma variável categórica ordinal, tudo isso é errado e muitas pessoas praticam isso. Eu poderia chutar que provavelmente você, se já trabalhou com dados, já cometeu algum desses erros. É realmente muito comum. As pessoas não sabem muitas vezes que estão fazendo tudo isso, tá? E o quão impactante pode ser uma decisão dessa. Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo já cometeu algum desses erros, coloca aí nos comentários para eu saber, porque ó, foram só vocês não, tá? A gente, quando começa a estudar estatística, a gente faz muita coisa errada, pode ter certeza. Então, se você quer fazer análises de dados mais confiáveis, com mais qualidade, com mais certeza do que você está fazendo, comece pelo tipo do dado. A partir daí, não tem erro. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí para mim, se inscreve no canal e, claro, coloca aí nos comentários qual é o tema do próximo vídeo que vocês querem ver por aqui.